Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui em cima da cama da minha mãe, não estou lá no meu cantinho, né, onde eu sempre gravo, porque ela tá limpando lá e tá fazendo muito barulho. Aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Como eu já falei pra vocês, né, em outros vídeos aí sobre o Lampião da Esquina, que foi o jornal, né, o primeiro jornal abertamente homossexual do Brasil, eu trouxe aqui pra vocês 5 edições deste mesmo jornal, ao qual, né, fez um estardalhaço em plena ditadura militar, naquele período lá de final de 1970 para a entrada de 80. O jornal, né, o Lampião da Esquina, para quem não sabe, ele durou apenas 3 anos e ele foi realmente um jornal abertamente homossexual, onde falava sobre o público LGBT como um todo, né? Não só de homossexuais, mas também de travestis. Falava sobre as minorias, né? Sobre negros, sobre índios, aquele grupo, né, que era tido como excluído da sociedade. Acho que não mudou nada não, né? Mas alguma coisa avançou desde aquele período. Mas aí eu vou contar pra vocês, eu fiz uma listinha aqui, eu também fiz uma pesquisa na internet, né? Pra ver qual edição que mais bombou naquela época. Então, como de costume, né, eu trouxe uma listinha porque é muita coisa pra gravar, gente. E quem quiser ver o vídeo falando sobre o Lampião da Esquina, ele tá aqui no canal, tá bom? Eu vou deixar na descrição aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma olhada, tá bom? Pra vocês saberem o que foi o Lampião da Esquina. Então, vamos lá, gente. A primeira edição, né, a edição zero, na verdade, não foi nem a primeira edição, a edição zero, ela trazia o quê? O começo de tudo, né? Falava abertamente sobre o homossexualismo. Naquela época, você falar de homossexualismo era, digamos assim, o termo correto, né? Só que quando você fala de homossexualismo, você fala de doença. Então o grupo, né, era o grupo LGBT naquela época, antes da Organização Mundial da Saúde retirar, né, o homossexual do quadro, né, que se encaixava patologicamente dizendo que ele era homossexual, esse termo era usado. Então o Lampião da Esquina não foi diferente, ele usou esse termo homossexualismo na edição zero de 1978 e fala, né, sobre isso, sobre o gueto. Como retirar, né, o homossexual do gueto. Então eu já expliquei também pra vocês, né, eu mostrei pra vocês no vídeo anterior sobre a edição zero do Lampião da Esquina. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu também vou deixar aqui na descrição pra vocês analisarem, lerem, né, se vocês quiserem, é claro. Sobre a matéria falando, né, o gueto, como que o gay ele se escondia na escuridão e aparentemente, como dizia a sociedade antigamente, eles gostavam de ficar na escuridão, na noite. Aí olha só, essa edição aqui, tá? Se vocês, só pra lembrar, é a edição zero de 1978 do Lampião da Esquina, tá bom? Ela causou um alvoroço por ter sido a edição zero, né? Aí vamos lá, né, na segunda manchete aí falando sobre a perseguição, né, do homossexual, falava abertamente como o homossexual ele vivia, né, e como ele levava uma vida dupla naquela época, né, para poder ser aceito. Então essa edição aqui, olha só, Relações Perigosas, ela falava muito sobre isso. Então causou um sensacionalismo, digamos assim, né, em 1978 também, foi uma edição de junho de 78, e essa edição ela reforçava muito os estereótipos, sabe, do homossexual, não só os estereótipos, mas também os estigmas que eles viviam. Então o jornal falou praticamente abertamente sobre isso, como era essa dupla função que o gay vivia, sabe? Então o jornal falou sobre isso, né, digamos assim, colocando o gay heteronormativo, onde de dia ele vivia como um homem normal e à noite ele poderia ser quem ele fosse. Então essa edição retratou basicamente isso, tá? Aí a gente vai pra terceira manchete que causou um alvoroço muito grande, que é essa daqui, olha só, já tem abertamente aí, né, em letras garrafais, travestis. Então você tem logo abaixo o Clodovil Hernandes, e nessa época ele já era bem conceituado, né, no meio artístico e tal. E fala também sobre a passeata que reuniu 240.000 pessoas, isso não no Brasil, tá? Em São Francisco. Então aí você já tem a precursora, né, da parada gay lá de São Francisco. Aí você tem também um público bem considerável, né? Só que aí nos Estados Unidos, onde já lutam desde a década de 60, você tem aí já uma mudança, né? Coisa que no Brasil ainda você não tem. Mas essa edição do Lampião fala sobre os travestis, mas fala basicamente como os travestis, eles eram perseguidos e mortos. Gente, se vocês verem notícias assim de 1980, no comecinho de 1980 até 85, 86, vocês vão ver reportagens absurdas falando sobre os travestis, sobre as perseguições que aconteciam em São Paulo, e a polícia ela estava autorizada sim
a poder perseguir e até mesmo matar travestis. Então, eles eram realmente muito perseguidos pela polícia e eles tinham um aval do governo, entendeu? Existia uma caça, digamos assim, não uma caça às bruxas, eu posso dizer, mas era uma caça a travestis. Então, se vocês olharem essas reportagens, você vê assim, gente, não faz tanto tempo. Eu também falei sobre isso em algum vídeo aí. Eu vou postar aqui, mas eu não tô lembrado do vídeo, gente, mas eu prometo postar. Nesse vídeo, o pensamento da população era assim, tipo, tem que matar mesmo, sabe? É bem pesado você ver esse vídeo, mas vale a pena, tá bom? Se você quiser dar uma olhada. Aí a gente tem a quarta aqui, eu vou mostrar pra vocês, olha só. É essa edição aqui, ó, A Matança dos Homossexuais. Então essa edição, ela é bem sensacionalista mesmo, entendeu? Mas é um meio de poder mostrar para a sociedade que os homossexuais naquele período eles estavam morrendo mesmo. Então essa edição aí é de 1979, olha só, e abordou muito uma temática lésbica, coisa que o movimento homossexual, lá no comecinho, ele apenas estava preocupado, não sei, né, gente, é a minha opinião, me baseando naquilo que eu li. O movimento homossexual, ele visava muito gay, então as lésbicas eram, digamos assim, segundo plano. Aí teve uma junção, né, de um e de outro, mas naquela época, né, era apenas homossexual, depois foi incluído as lésbicas e por aí vai, entendeu? É muito bacana você saber sobre isso, porque um movimento, ele não estava agarrado ao outro, entendeu? O movimento homossexual, beleza, mas aí você tem um movimento homossexual, digamos assim, visando o público gay e não o público lésbico. Existia uma separação, eu acho que essa separação você vê muito hoje. Realmente tem uns estigmas assim que você carrega até hoje, porque você vê gays e lésbicas um pouco separados. Essa é a minha visão, gente, eu não sei vocês. Então você vê, se você estudar sobre isso lá atrás, sobre o movimento homossexual aqui no Brasil, você tem isso, entendeu? Você tem essa separação e depois de muita luta, né, você tem essa junção de lésbicas e gays. E nessa edição, olha só, gente, fala, né, abertamente sobre o público lésbico, mas também ressalta aqui, ó, um caso entre duas lésbicas, onde uma foi assassinada, uma era companheira da outra, né, e uma foi assassinada. E segundo consta, né, olha só, que uma delas havia se jogado do prédio onde morava. Basicamente era um suicídio, né? Então olha só, o caso mudou de suicídio para homicídio, após a delegada encontrar uma carta de Ninuccia, assinada como Nino, o italianinho. Digamos assim, olha só, o preconceito já estava aí, né, enraizado, como sempre esteve, né? Mas a partir do momento que toda a sociedade achava que foi um suicídio, a coisa mudou de forma quando descobriram que essas duas mulheres eram lésbicas. Então, olha só, de suicídio passou a ser homicídio, entendeu? Então você já vê um preconceito aí, né? Diante dessa situação, né? Então é mais fácil você falar que foi homicídio, que fulana matou, do que suicídio. Eu acho que realmente tem muito preconceito aí. Mas eu não li também sobre esse casal lésbico pra poder falar aqui pra vocês sobre eles, entendeu? Se foi ou não homicídio ou suicídio. Mas se vocês quiserem pesquisar, eu vou deixar aqui na descrição logo embaixo sobre essa edição, se vocês quiserem pesquisar também sobre o casal lésbico e ver se realmente foi o suicídio ou homicídio, vocês fiquem à vontade, tá bom? E vamos lá, né, a última manchete que causou um pouco de polêmica, sim, olha só, foi essa manchete aqui, onde tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Olha só, alô, alô, classe operária e o paraíso, nada? Então, né, nesse período aqui, essa edição é de julho de 1979, então você aí também tem atrelado o movimento homossexual e você tem também o movimento dos sindicalistas, né, em São Paulo, que foi liderado, querendo ou não, né, no ABC Paulista pelo Lula. Mas aí, olha só, você tem a manchete causou um pouco de estardalhaço nesse período, porque realmente, como eu falei também no vídeo anterior, o Lampião ele assumiu uma vertente muito sensacionalista, mas assim, com certa veracidade, é claro. Mas aí você tem o Lula, que retrata uma pessoa muito imatura nesse período. Tem uma parte lá, numa entrevista, né, onde fazem perguntas pra ele, e olha só o que dizem, assim, ó, as respostas foram inquietantes e revelavam o Lula imaturo, com opiniões conservadoras e retrógradas. Então você vê realmente, naquele período, o Lula ele não
o movimento homossexual, né, brasileiro estava surgindo também, atrelado a todos os movimentos desse período. Então as palavras dele soaram muito preconceito. Se vocês lerem essa edição, vocês vão ver. É certo que o pensamento dele foi mudando, né, de acordo com a evolução que todos esses movimentos foram tomando, né, as leis foram mudando, mas é isso, gente. Essas 5 edições do Lampião da Esquina, elas causaram muito estardalhaço nessa época, e é muito bacana você saber sobre esse jornal muito importante que deixou um legado muito grande e que poucas pessoas conhecem. Eu aconselho a vocês a pesquisarem sobre isso. Se você gosta sobre saber, né, sobre o movimento homossexual brasileiro, como éramos representados, fica a dica aí pra você. Eu vou deixar tudo na descrição certinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não deixe de se inscrever. Eu esqueci de falar, né, lá no comecinho do vídeo. Se você aí não é inscrito, ó, se inscreve no meu canal. Não deixe de se inscrever no meu canal, tá bom? Compartilha se você achar útil esse vídeo. Beleza? E ó, não deixe de deixar o seu joinha, que isso daí é muito importante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado realmente do vídeo. E eu vou ficando nessa, até a próxima.